E se você postasse todos os dias e não recebesse um único like, um único comentário, o que você faria? Bom, para quem não me conhece, prazer, eu sou Gabriel Camargo e basicamente nesse canal eu documento toda a minha jornada em marketing, criação de conteúdo e funis. Bom, esse é um tema que eu quero trazer aqui para vocês sobre o quão disposto você está em pagar o preço do sucesso, né? Muitas vezes a gente começa a construir um projeto e só pelo fato de ser no digital a gente acredita que vai ser muito rápido. Para alguns, geralmente para outros não. E é basicamente o tema desse vídeo que eu quero compartilhar com vocês, tá? Então, para quem não sabe, eu comecei esse canal mais ou menos um mês, talvez em uma semana, não tenho certeza. Produzi alguns vídeos e eles não tiveram muitas views. Então, uma média de 50, 60, 70. E às vezes a gente olha para esse resultado e fala, nossa, mas é muito pouco. Por quê? Por qual motivo? A gente está se comparando com quem? Talvez com a nossa referência, talvez com o benchmark que a gente fez nos nossos concorrentes, entende? Então, qual que é o parâmetro de comparação? Cara, às vezes a gente começou faz um mês, entende? Pega grandes players aí que tem, cara, 1.000, 2.000 visualizações, 15.000, 100.000 visualizações. Os caras estão aí 4, 5, 6 anos postando consistentemente. E você quer se comparar com um único mês. Pensa assim, a gente é muito louco isso. A gente vive na era do digital e às vezes a gente acha que, cara, 20, 30 pessoas visualizando o seu, o seu conteúdo é muito pouco. Por quê? Você é acostumado com viralização e tudo mais. Mas pega essas 30 pessoas e coloca no seu quarto, na sua sala. Quantas pessoas são? Gente, é muita pessoa. É muita pessoa. É que a gente está acostumado com aquela métrica de vaidade de ter muitas visualizações. Mas, pô, você está começando agora. Imagina 60 pessoas te visualizando todos os dias, todos os vídeos, ao longo do tempo, sabe? E aí, você posta o conteúdo, essa pessoa recomenda. Então, aqui o foco é no longo prazo. Não olha para trás, assim, vendo um resultado de visualizações, curtidas, comentários. Continua fazendo o seu, né? Eu trouxe aqui alguns bullet points que eu quero compartilhar com vocês aqui no meu caderninho. E um deles é quanto, quanto você está disposto a pagar o preço. Não é fácil, não é fácil. Hoje eu trabalho na área de tecnologia, aí criação de produto, processo, projeto e tudo mais, otimização de produto e tudo mais. E para chegar onde eu cheguei hoje foram anos de consistência e estudo. Por muito tempo eu trabalhei como coordenador de projetos e aí fiz uma migração aí para a área de tecnologia, enfim, nessa linha. E estudei muito, todos os dias sem errar. E não foi um mês, 2 meses, foram anos. Pô, eu tenho 31 anos hoje. Para eu virar coordenador, eu lembro que eu virei coordenador que eu tinha até uns 25. Comecei a trabalhar talvez, eu acho que com 17, 18, acho que foi 18. Cara, coloca quantos anos foram. Virei coordenador com 23, quase 5 anos praticamente, 5, 6 anos, enfim. Não sei o exato. 6 anos trabalhando todos os dias, estudando todos os dias, executando todos os dias e o mais louco, sem garantia. Sabe o que é o mais louco além disso? Que você executou sem garantia para um sonho que não era seu às vezes. Talvez na época sim era um sonho seu, mas muitas das vezes era um sonho da empresa. Não era, às vezes não era exatamente o que você quer. Hoje eu estou muito feliz com o que eu faço. Eu tenho esse projeto aqui porque realmente quero compartilhar um projeto secundário que eu tenho aí na minha vida. Mas entende? Eu lembro que no começo da minha carreira eu trabalhava de segunda a segunda, pô. E não era, das 9 às 6. Era muito. Era das 7 às... Às vezes eu virava à noite, às vezes até às 11 horas. Eu tinha que entregar o projeto, cara. Era um projeto presencial, eu precisava entregar.
não tinha isso de home office e tudo mais. Então, hoje, graças a Deus, eu trabalho praticamente home office. Isso acaba facilitando bastante o meu dia a dia, mas eu paguei o preço no começo. Então paga o preço do sucesso. E aqui não é papo de coach, de ai meu Deus e tal, acorda às 5 horas da manhã, até porque eu não acordo. Eu odeio acordar de manhã, muito cedo, assim, na verdade. Eu acordo às 7h40, porque é um horário que para mim faz sentido, porque eu gosto de dormir um pouquinho mais tarde e tal, aproveitar ali com a minha esposa, entende? Então é isso. Quanto você está disposto a pagar? A gente vem de uma geração, essas novas gerações, que está tendo uma diferenciação muito grande com relação a trabalho, uma inversão de valores. Cara, eu paguei o preço pesado. Tanto é que, quando eu fiz meus 26, se eu não me engano, não falava nem tanto em burnout assim, como hoje. Eu acredito que eu não fui diagnosticado, mas eu estava bem próximo disso, estava numa estafa mental absurda. Foi aí que eu decidi fazer meu intercâmbio, que eu precisava de um tempo para mim. Então, assim, eu realmente paguei o preço. E eu vou continuar pagando. Que cada vez mais, quem está disposto a evoluir, precisa pagar um preço diário. Só que aí você escolhe o preço que você vai pagar. Se vai ser o preço de você pagar da evolução agora ou o preço do insucesso lá no futuro. E sucesso e insucesso é muito relativo, tá? Eu estou falando essa palavra para ficar mais concreto. Cada um acredita ou define o sucesso de um formato. Talvez para você o sucesso é ter o carro do ano. Para mim, ter sucesso é ter tranquilidade, ter bem-estar. Eu já fui aquela pessoa que queria ter um carro muito brabo. Hoje eu moro em São Paulo, cara, eu detesto o trânsito. Tanto é que eu tenho moto. Talvez um dia eu tenha carro? Sim. Só que eu não tenho paciência para trânsito, então eu acabo preferindo outras coisas, tá? Então, um ponto importante que eu quero trazer também sobre essa criação de o que ninguém fala sobre criar conteúdo sozinho, por mais que você não tenha muitas visualizações, sempre vai ter alguém te vendo. Sempre. Eu mesmo, quando comecei a ter essa proposta de criar o meu conteúdo, eu comecei a acompanhar youtubers que estavam começando. Eu mesmo assistia praticamente todos os vídeos. E isso me motivou a criar esse canal. Porque aqui não é sobre... Claro que no futuro eu quero ter milhões de visualizações, impactar o máximo de pessoas. Mas é o início da sua jornada. E todo faixa preta, algum dia foi o faixa branca. Então é importante a gente trazer essa linha de raciocínio. Porque muitas das vezes a gente acaba comparando o palco dos outros. E às vezes a gente trava no tempo. Né? Por medo de exposição, por medo de falar, mas o mercado está saturado. Às vezes a gente toma uma decisão que o mercado está saturado. Como eu estava ligado. Dá para tomar uma água. Só porque sempre essa luz liga, né? Incrível. Mas voltando aqui. Espero que fique bom a iluminação do vídeo. Mas às vezes a gente toma uma decisão que o mercado está saturado por uma hipótese. Só porque a gente consome tanto, por exemplo, meu nicho é marketing digital. Eu consumo muito conteúdo sobre isso. De tanto eu consumir, automaticamente os anúncios, o algoritmo começa a entregar só conteúdo sobre isso. E aí automaticamente que você pensa, cara, tem muita gente fazendo, mano, eu vou desistir, não vou nem começar na real. Eu vou nem começar. Só que chega, cara, faz um teste. Esse teste é muito louco. Chega para qualquer ciclo social, para o seu ciclo social de amigo, pergunta o que é gestor de tráfego. Para quem não sabe, gestor de tráfego nada mais é do que um gestor de anúncio. O cara que cria um anúncio no Facebook, no Google Ads. Chega e pergunta. Pergunta para 10 pessoas. Eu tenho certeza que no máximo 3 pessoas vão falar assim o que é exatamente. Então assim, para você ver que não tá tão saturado quanto falam. Geralmente isso aí é mais um inimigo comum, um mecanismo único que alguém cria para te convencer a comprar um curso dele. E tá tudo bem, tá? Eu só tô trazendo a minha opinião sobre isso. Sobre saturação de mercado. Claro que a gente sempre tem que estar construindo um diferencial muito grande. Eu tô lendo um livro do Russell Brunson, para quem não conhece, é um cara especialista em funis aí americano. Ele fala muito disso,
de você ter ao invés de você melhorar uma oferta, um mercado, ou complementar um mercado, você tentar buscar criar uma nova oportunidade. Porque quando você cria uma nova oportunidade, você cria um mercado novo. Exatamente quando ele criou o ClickFunnels, que é a empresa dele, de ferramenta, né? Uma empresa de ferramentas de funis, ele demorou, cara, alguns, não sei se meses ou anos, para ter sucesso, porque ele estava concorrendo a um mercado de oceano vermelho, né? Que é basicamente um mercado saturado. E aí ele criou um mercado azul, de oceano azul, depois que ele começou a explorar um mercado, um subnicho de funis. Então isso é muito louco, né? Isso é muito louco quando a gente começa a sair um pouco da bolha, da estrutura. Então, assim, quando você começar um projeto, esquece essa questão de comparação. Por mais que às vezes bate a desmotivação na criação de conteúdo, sempre é muito complexo você não continuar um projeto por, cara, sei lá, comparação te travar. Às vezes é difícil você ter várias ideias assim ao mesmo tempo, mas um site que eu trago para vocês, para você criar bons conteúdos, para que você goste do meu, você ingerir ótimos conteúdos. É igual alimentação, é igual dieta. Você vai emagrecer, ficar com o seu famoso tanquinho, se você ingerir coisa boa. Se você ingerir coisa ruim, seu corpo não vai ser ruim, é bom ou ruim, né? Então é isso que eu queria compartilhar com você sobre a criação de conteúdo aí no início do seu projeto. Espero que tenha realmente ajudado. Se tiver vontade, deixa aqui no comentário algum conteúdo que você queira ver e se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, te vejo no próximo.